para essa nossa casa, o globo terrestre, cujos sintomas mostram que está em estado febril. E é importante nesse momento que nós aproximamos a academia, o conhecimento científico, com as comunidades, com as administrações públicas. Porque não adianta gerar conhecimento pelo conhecimento se o conhecimento não traz alguma vantagem para as comunidades, alguma contribuição para os administradores públicos. Daí a relevância dessa atividade que o Centro de Ecologia Aplicada a Teresópolis pratica. O que nós temos que fazer é aproximar a academia, o conhecimento científico, para essas comunidades. E também, evidentemente, para os administradores públicos. Sem conhecimento não se interage com a natureza. E a Terra, como eu dizia, a nossa casa já está em estado febril. É importante nós entendermos para, além de diagnosticar, já conseguimos diagnosticar, ela está febril, mas temos que usar agora o antídoto, temos que utilizar o remédio. E é isso que está sendo retardado demais. Oxalá não esperamos demais para começar a tomar as providências, para tentar pelo menos minimizar os efeitos de mudanças climáticas, o efeito estufa, o aquecimento, cujas consequências são imprevisíveis. Ou demos um antídoto urgentemente, ou agravaremos a situação que estamos passando. Vocês estão vendo diariamente na televisão, nos meios de comunicação, acidentes aqui em Teresópolis, no Rio, em Santa Catarina, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Portanto, não é um problema localizado, é um problema global, cujas responsabilidades hoje maior somos nós. Ou assumimos uma ação coletiva de tentar reverter o processo, ou teremos que aguentar nos próximos 10, 20, 30 anos consequências imprevisíveis. É importante que lideranças, pessoas que lidam com as comunidades, administradores, prefeitos, vereadores, todos, se engajem nessa luta para tentar reverter o processo. Nós veremos hoje aqui exemplos do mundo inteiro da gravidade que estamos vivendo e cujas consequências já são imprevisíveis e temos que nos preparar para isso. As mudanças climáticas significam novos tempos. Não só a economia está globalizada, mas os problemas também estão. E as mudanças climáticas constituem o fator catalisador desses novos problemas, dos desastres ambientais. Mas também, vamos ser um pouco otimistas, oportunidades para aprendermos e desenvolvermos novas tecnologias para esses novos tempos. Simone, por favor. As mudanças climáticas geram desastres ambientais. E algumas das perguntas mais instigantes que têm sido me feitas são: o que são esses desastres? São previsíveis ou imprevisíveis? Como são construídos? Afetam a todos, a sociedade como um todo igualmente? E é possível aprender com eles? Nós veremos que, eu gostaria, antes de começar a exposição propriamente dita, caracterizar o que sejam os desastres do ponto de vista da sociedade humana. Por favor. Seguinte. Os desastres constituem um reflexo da organização da sociedade. Como ela se organiza reflete na intensidade do desastre. Os fenômenos socioambientais convertem a fragilidade natural em fragilidade social. Uma coisa está conectada com a outra. E são vividos socialmente de forma diferenciadas. Evidentemente, as classes menos favorecidas geralmente são as mais submetidas a perdas materiais, e por que não dizer de vidas humanas, como nós tivemos aqui em janeiro de 2011. Encontramos lá no sul do Paraná, no meio do bioma atlântico, que não devia estar lá, mas estamos literalmente sendo afogados pela floresta atlântica, porque estamos vivendo uma fase, estaríamos vivendo uma fase de expansão da floresta atlântica, não fosse as ações humanas de queimada, desmatamento, etc. e tal. Seguinte, por favor. E aí, um gráfico muito interessante
que mostra aqui em ordenadas, ó, a quantidade de CO2 em partes por milhão, 200, 250, 300, 350, e aqui nos últimos 400 mil anos, 400 mil, 300, 100 mil anos, 10 mil anos antes do presente, e estamos aqui hoje. Essa linha aqui, ó, vermelha, é o limiar entre as fases frias glaciares e as fases quentes do efeito estufa que nós estamos vivendo, ou interglaciares. O que tem me chamado a atenção, e isso eu descobri recentemente, é um dado muito interessante. Em primeiro lugar, que não chega a ser novidade, isso todos já sabemos. Vejam que o efeito estufa aqui em cima são curtos, ó. E essas fases aqui são longas, que são as eras glaciares. Este ponto aqui, ó, esses pontos são os pontos de mudança, os pontos de desequilíbrio. Quando nós estamos subindo aqui, ó, tudo é previsível. Sabe, se estivesse em institutos de meteorologia naquela época, teria a previsibilidade mais garantida. Ó, vai chover tanto no lugar tal. Bom, voltamos agora na nossa micro. No passado, nós sabíamos muito bem, claramente, quando iniciava uma estação, quando encerrava outra estação. Quando as flores começavam a florescer e quando os pássaros começavam a nidificar. Hoje, até os institutos de meteorologia não conseguem mais acertar o clima. As nossas avós sabiam mais do clima, da previsão, do que os institutos de meteorologia hoje. Por quê? Porque estamos atingindo este ponto aqui, ó, de desequilíbrio. Aí tudo pode acontecer. Sabe, aquela linearidade, a previsibilidade já não é mais o comum. Mas a imprevisibilidade, neste momento, é o mais frequente, nesse ponto de desequilíbrio. E o que eu me dei conta agora, recentemente, um ano para cá, é que, vejam aqui, ó, isso aqui são as variações dos teores de CO2 na atmosfera. Observem que a ascensão dos teores é rápida aqui, ó, é rápida. O aquecimento é rápido. Mas o resfriamento, vejam que são muito mais duradouros e mais lentos. E maiores. Hoje nós estamos vivendo aqui, ó. Nós começamos 10 mil anos atrás com o presente aquecimento, provocado pelo aumento do CO2, e estamos aqui, ó. Vejam aonde é que já subiu o CO2 na atmosfera, dado em partes por milhão. Provavelmente estamos atingindo um ponto de desequilíbrio jamais visto na história do globo terrestre, que logo levará a um ponto de resfriamento. Nós já estamos hoje com 390 partes por milhão. Recordam-se que durante 650 mil anos a Terra manteve 290 partes por milhão de CO2, estabilizado. E agora em menos, eu diria 100 anos, desde a Revolução Industrial, nós subimos já para 390. Bem acima do que os registros no gelo nos mostram na história do passado. Seguinte, por favor. E isso aqui que me chamou a atenção, estufa sobre o Círculo Polar Ártico e Antártico. Vejam o tamanho dessa massa, desse iceberg, que tinha 80 quilômetros de comprimento. Aqui está a cidade de São Paulo, vou mostrar a relação. A cidade de São Paulo caberia 5 vezes dentro dessa massa de iceberg. O que é pior, esse gelo está sobre o continente da Antártica. Quando degela, essa água vai para o oceano e eleva o nível dos oceanos. Seguinte, por favor. Olha aqui, ó. Este é o gelo perigoso, porque ele está sobre o mar continental. Quando ele degela, vem para o oceano e o nível do mar começa a subir. Amplia o mar, amplia a evaporação, amplia o efeito estufa, no processo de retroalimentação positiva. Mais calor que leva a mais calor. Seguinte, por favor. Ou esse exemplo aqui, um iceberg que assustou os estudiosos com mais de 100 quilômetros de extensão, que se desprendeu das geleiras da Groenlândia, né? E que tinha 260 quilômetros quadrados, segundo a NASA. E que acabou colocando em risco a navegação marítima. Seguinte. Na Noruega, vejam as fendas no gelo que estão se abrindo. Olha o tamanho das pessoas. Seguinte, por favor. A NASA já emitiu vários relatórios dizendo que nos próximos 10, talvez 15 anos,
todo o gelo do Ártico, ele está sobre o oceano, é uma capa de gelo de 2, 3, 5 metros de espessura, um pouco mais, um pouco menos. Portanto, não está sobre o continente. Este gelo, se degelar, não eleva o nível dos oceanos. No entanto, provoca um forte impacto ambiental, porque quando tudo é coberto por gelo, você tem o que nós chamamos de efeito albedo. A brancura do gelo irradia os raios solares e não capta esse calor. Portanto, o gelo da Antártica e do Ártico é importante para equilibrar a temperatura do globo terrestre. Na medida que nós temos o degelo, a superfície branca é substituída por uma superfície escura do oceano. E aí, mais calor é absorvido. Mais calor pela perda do efeito albedo, que soma-se ao calor agora absorvido pela água escura. Similar ao efeito das placas solares de aquecimento que nós usamos nas nossas AVTs. Seguinte. Vejam o que aconteceu nos últimos 2 anos aqui, ó. Pela primeira vez na história da humanidade, os navios que antes sempre vinham por aqui, ó, carregados, saindo lá da Coreia do Sul para chegar na Holanda, que duravam 20 mil quilômetros essa trajetória, demorava 70 dias. Nós conseguimos fazer esse roteiro aqui, ó, devido ao degelo do Ártico, sem um navio quebra-gelo na frente do cargueiro. E reduzimos essa quilometragem aqui de 20 para 18, 14 milhões e de 70 dias para 60 dias. Ou seja, está se criando uma nova rota marítima. Alguma vantagem também temos que tirar, né? 40% da superfície do gelo do Ártico já desapareceu. Segundo a NASA, vai desaparecer nos próximos 10, 15, no máximo 20 anos. E tudo que estiver no Ártico, trate urgentemente de sair de lá, porque não vai poder passar semanas no inverno glacial, no inverno polar, nadando naquelas águas geladas. O urso polar está com os dias contados. A foca do Ártico, a raposa do Ártico, que trate de sair de lá, senão estarão extintas. Seguinte, a imagem que nós vamos mostrar para evidenciar que o efeito estufa é real, não é coisa de cientista louco. As principais instituições de pesquisa no mundo já confirmaram. Nós tivemos que pegar aí um roteiro convencional, utilizado por turismo, né? Até porque não tem como você chegar de outra maneira lá. Até teria, mas com um custo fantasticamente alto. E aí, então, circulamos por Ketchikan, Juneau, a capital do Alasca, Skagway, Anchorage, que era uma base nuclear norte-americana durante a Guerra Fria, né? O Círculo Polar Ártico está passando aqui. Seguinte, por favor. E fomos circulando lá, começamos pelo Canadá, depois Alasca, isso é a Tabasca, né? Uma geleira muito conhecida, até usada para turismo, né? Seguinte, as estrias do gelo mostrando o deslocamento. Seguinte, essa geleira está recuando 25 metros por ano pelo degelo. Seguinte, os vales glaciais, olha a erosão começando a formar. Seguinte, quando passamos na Colômbia Britânica, nós tivemos a oportunidade de registrar essas imagens que mostrou um vendaval que jamais aquela população tinha visto, que derrubou árvores milenares. Portanto, aparentemente faziam centenas de anos que não dava um vendaval tão forte. Seguinte, por favor. Observem aqui as raízes de uma planta que tombou, olha aqui. Aqui um bloco de rocha de mais de 1 tonelada. Era um pinus que tombou naquele vendaval. Uma árvore que tinha entre 500 e 600 anos. Portanto, é lícito nós imaginarmos que fazia 500, 600 anos que não dava um vendaval tão forte naquela região. Diagnóstico típico de mudanças climáticas. Seguinte, por favor. E aí utilizamos um navio convencional aí, de turismo para poder chegar nessas regiões, e a partir das estações, desses pontos, aí nós utilizamos toda a forma de deslocamento, hidroavião, helicóptero, dragslog, enfim, vamos lá. Seguinte, como base de apoio de Juneau, a capital do Alasca, sempre imaginamos que a capital do Alasca é uma grande cidade, vejam o que é. Seguinte, por favor. Aqui, isso aqui é Juneau, é uma rua e tem umas 100 casas, é a capital do Alasca. Obrigado.
E a partir dali, então, utilizamos helicóptero, hidroavião e outras formas de circular na região. Seguinte, por favor. Vários equipamentos são utilizados na região, alguns até para turismo. Seguinte. Dog's-leg para circular em algumas regiões. Seguinte. Esse aqui já era do hemisfério sul, que a gente sobe aquelas encostas com esses grampones, né? Seguinte, essa imagem eu tirei 5 anos atrás, né? O glacial de Mendental, que tem 30 metros de altura, 2,5 km de largura. Veja o que está acontecendo ali, ó. Olha essas cenas. Eu estou tirando essas imagens com o helicóptero. Isso aqui tem mais de uma centena de largura, esses buracos ali. Seguinte, por favor. Olha aqui, ó. Isso também é tirado com o helicóptero. Olha aqui como começam a formar fendas dentro do gelo. Seguinte. Cascatas de gelo que começam a ocorrer nos penhascos, né? Seguinte. O fronte, a zona terminal de uma geleira. Aparentemente isso aqui é pequenininho. Isso aqui tem mais de 40 metros de altura. Que está desmanchando feito um sorvete. Seguinte. Rios anastomosados que vão se formando devido ao degelo das cabeceiras. Seguinte. Essa aqui é uma imagem que tiramos com o helicóptero de longe de uma geleira. Nós vamos ver, nós vamos posar aqui em cima dessa coisa preta que parece uma sujeira, né? Essa geleira está descendo e também no fronte dela degelando rapidamente. Seguinte. Olha aqui, mais próximo agora, estão vendo essa sujeira? Depois vocês vão ver que tipo de sujeira é. Aqui a junção de duas geleiras, como mostra essa figura seguinte, ó, onde duas glaciares se juntam, né? Essa aqui é a zona terminal, onde vocês viram o desmanche naquelas imagens anteriores. Seguinte. Aí já na geleira, quando descemos com o helicóptero. Seguinte. Olha aqui, ó, aquelas estrias que a gente via. Seguinte. Olha as fendas que começam a se formar dentro da massa de gelo do glaciar. Seguinte. Olha só. Seguinte. 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 Olha a sujeira. Seguinte. As sujeiras são esses blocos de pedra, de granito, de gneiss que o gelo está levando. Seguinte. Olha só. E aí eles começam a cair dentro das fendas. Ó. Seguinte. Essa é a sujeira, aquela que a gente vê lá de cima. Tudo blocos de pedra, que o gelo está empurrando montanha abaixo. Seguinte. Olha só. Isso aqui é uma pessoa, mais especificamente eu. Olha o tamanho. Seguinte. Olha só. Seguinte. Olha só, a fenda. Não perdi os dedos, viu? Seguinte. E aqui, ó, o degelo, né? Se forma nessas geleiras, no Alasca. Mas o que está acontecendo na Groenlândia? No verão mais recente, essa água desceu, está descendo por baixo da massa de gelo de quase 1 km de espessura, está lubrificando o contato, a base do gelo com a superfície rochosa, está lubrificando. E com isso consegue liberar grandes placas de gelo, iceberg, que ficam boiando até colocando em risco a navegação naquela região. Seguinte, desenvolver variedades de grãos que suportem melhor o aumento de temperatura. Alguns exemplos que eu coletei. 50% dos fungos da Europa já desapareceram. 95% das variedades de trigo da Grécia já desapareceram. 29 espécies de plantas fornecem para nós 90% de toda a nossa alimentação. Apenas 29 espécies. Trigo, arroz e soja representam 75% do alimento do mundo. O que significa isso como um efeito estufa? Se nós perdemos uma dessas espécies, a alimentação do mundo entrará em colapso. Seguinte, por favor. Segundo a Universidade de Stanford, utilizando 20 modelos teóricos diferentes, falando sobre o aquecimento global, e divulgado pela Organização das Nações Unidas, a FAO, grande parte da Ásia, da África subsaariana e Caribe, América Central e do Sul, onde vive 95% da população mundial, vive e sobrevive com soja, arroz, cana, açúcar, milho, sorgo, trigo e cevada. E essas alimentações poderão sofrer impactos brutais com as mudanças climáticas. Portanto, 95% da população está em risco a longo prazo, talvez a médio prazo. Seguinte. Segundo o relatório da ONU, divulgado pelo Banco Mundial,
em 2010. 1 bilhão e 500 milhões de pessoas poderão ficar expostas a desastres naturais até o ano 2050. Prejuízos estimados em 185 bilhões por ano. Ameaças naturais, sempre recordando que os mais pobres são aqueles mais vulneráveis, que vivem em áreas de risco. E mais, chamam a atenção também o relatório da ONU, do Banco Mundial, que as políticas públicas estão, no mais das vezes, erradas. Acredito que vocês estão vivendo isso muito próximo daqui também. Aliás, talvez não, porque nem políticas públicas tem para essa região. Seguinte, por favor. E aqui um mapa do mundo, onde mostram as regiões que vão sofrer mais ou menos com as mudanças climáticas. Alguns países vão sair ganhando, como o Canadá, a Groenlândia, a Rússia, que hoje cobertas em grande parte por gelo, por exemplo, na Sibéria, na Rússia, né? Ficarão a descoberto, e aí tem petróleo, tem reservas minerais que poderão ser extraídas, que hoje não pode. Outros países que sofrerão, mas não com tanta intensidade, como os Estados Unidos, o Brasil. A Argentina também sairá ganhando aqui, ó, nossos irmãos. Né? E algumas regiões do mundo sofrerão muito mais, entre eles o México, África Central, aliás a África toda, e a Austrália, parte da Índia. O Nordeste da África, que sofrerão mais com as mudanças climáticas pela diminuição da chuva e pelo aquecimento. Seguinte, por favor. As consequências do efeito estufa no Brasil. A Amazônia, até o ano 2100, de 20 a 30% se transformará num cerrado. Na pior das hipóteses, 60% se transformará num cerrado. A perda de biodiversidade dos recursos naturais. Haverá uma alteração dos padrões dos ventos no mundo. Nós já estamos sentindo. Aqui em Santa Catarina, nós temos vendavais cada vez mais fortes. Rio Grande do Sul. Aumento da chuva no sul e sudeste. Tempestades, furacões, ciclones extratropicais, chuvas, estiagens mais prolongadas. Quer dizer, não é só chuva, também secas prolongadas. Eu me recordo que em novembro de 2008, enquanto as pessoas morriam soterradas pela chuva no Vale do Itajaí, no oeste, vivíamos uma das maiores secas que tínhamos em Chapecó. Redução das chuvas do norte e nordeste, a elevação do nível do mar de meio a 1 metro até 2100, e verões cada vez mais quentes e invernos mais rigorosos. Seguinte. Os efeitos mais recentes, os movimentos de massa com mortes e perdas materiais, invernos e verões mais rigorosos, perdas na agricultura e pecuária, perdas de vidas humanas e materiais, imprevisibilidade climática. Seguinte. Como aquilo que aconteceu em Santa Catarina. Seguinte. Deslizamentos de lama. Seguinte. O único lugar que não foi afetado é o caminhãozinho aqui, lá no Vale do Itajaí. Seguinte. Que levaram caminhões, casas, pessoas. Seguinte. Aqui na região serrana do Rio, vejam aqui deslizamentos por quilômetros de extensão, levando tudo que tinha na área de APP, né, que aqui eram áreas de APP. Seguinte. Da região serrana, isso aqui em Teresópolis. Seguinte. Olha só, os deslizamentos. Seguinte. Isso aqui na região que tivemos ainda ontem, né? Olha a energia para transportar um bloco que pesa mais de 50 toneladas. Não tem obra de engenharia que segure isso. Quem gosta de obra de engenharia são os empreiteiros que levam muito dinheiro. Somos nós que pagamos. Seguinte, por favor. Essa imagem que nós tiramos do ano passado, né? A igrejinha milagrosamente ficou preservada. Seguinte. E aqui eu gostaria de chamar a atenção por uma coisa. Olha onde é que nós ocupamos no passado. Estão vendo aqui, essas casas foram construídas exatamente em cima de blocos de pedras, que estavam indicando para este senhor proprietário que isso aqui já ocorreu no passado. E tudo que ocorreu no passado pode acontecer no futuro de novo, como de fato aconteceu. Seguinte, por favor. Seguinte. Ondas de frio, como essa aqui que matou 2.700 cabeças de gado no Mato Grosso do Sul, em 2010. Por incrível que pareça, o mundo está aquecendo, nós temos ondas de frio também. Nesse ponto de desequilíbrio climático. Seguinte. A mudança climática será nociva para a agricultura a maior parte do Brasil. Seguinte. O café, uma das culturas mais prejudicadas pelo aquecimento global.
Isso segundo 11 instituições de pesquisa, incluindo Embrapa, INPE, USP e Fiocruz. Santa Catarina, a temperatura média já subiu 1,4 em 50 anos. Tem ampliado a área do cultivo da banana, mas está tendendo a eliminar o cultivo da maçã em Santa Catarina. Seguinte. O Ceará poderá perder 80% da terra fértil. O Piauí e Pernambuco podem perder entre 60% e 70%. Os grãos, que é o motor dos agronegócios do Brasil, poderão perder 7 bilhões nos próximos 10 anos. Seguinte. A seca de 2011, que se prolonga para 2012, deverá levar a perda de 50 milhões de reais na produção da banana. Seguinte. Nós já falamos Amazonas, quanto vai se transformar em cerrado, o semiárido que vai se transformar num deserto, a agricultura, que é a base de sustentação da economia brasileira, especialmente a soja, o café, sofrerão, o trigo e o milho terão uma redução de 25% a 30% da produtividade. Seguinte. E os efeitos aqui na região: deslizamentos, interrupção dos sistemas viários, estiagem, fogo, quebra de safra, assoreamento dos rios, pragas, ondas brutais de calor e pragas na agricultura. Seguinte. Segundo o modelo de abordagem da ONU, tem cinco etapas para se tratar dos desastres: identificação dos desastres, análise dos riscos, medidas preventivas. Temos que começar a trabalhar mais com medidas preventivas do que corretivas, planejamento para situações de emergência e treinamento com as pessoas, as comunidades. Seguinte. Primeiro desafio é identificar as áreas críticas, seus processos naturais, socioambientais e buscar resposta a alguma dessas perguntas. Quais são as áreas de maior risco? Você já tem identificado aqui na região? Só pede para segurar um pouco para eu poder anotar. Não, nós vamos fazer o seguinte: depois eu disponibilizo para o SEAT, vocês podem acessar pelo SEAT. Deixo ela inteira aqui para vocês. Quais são as vulnerabilidades que essas áreas têm? Quais são os projetos prioritários e como intervir no processo? Seguinte. Então nós temos que identificar aqui as áreas de risco. Quais são elas, né? Para deslizamento. Seguinte. O desafio 2 é prever e praticar ações estratégicas que reduzam a frequência e a intensidade dos desastres. Para isso nós temos que ter um projeto de gestão de riscos naturais. Ou seja, temos que conhecer o meio natural. Se nós não conhecermos o meio geológico da região, não vamos fazer planejamento nenhum. Seguinte. E a região serrana aqui, essa região aqui, é uma área efetivamente de risco. Agora nós temos que identificar dentro dessa área quais são as áreas de alto, médio e muito alto risco. Seguinte. Como isso aqui, quer dizer, um topo de morro de granito aflorante com ocupação em toda a encosta, quer dizer, exatamente onde não podíamos ter ocupado. Seguinte. Ou como aqui na cascata do Imbuí, uma declividade de 45 graus com ocupação. Estamos pedindo para ter problemas. Seguinte. Como aconteceu lá, né? Em Santa Catarina. Seguinte. Olha aqui, em Bom Sucesso, aqui em Teresópolis. Aqui está o leito do rio. Pela legislação, 30 metros para cada lado tinha que ser preservado. Tinha que deixar a mata nativa preservada. Não porque é bonito, porque é necessário. Vejam o que aconteceu depois. Essa é a imagem de 2004, seguinte, por favor. Olha só aqui, exatamente, o que foi destruído foi exatamente aquilo que estava dentro da PP. Então, o legislador, quando definiu que tinha que ser 30 metros para rios de margem, né? 30 metros para cada lado, de preservação da mata ciliar, mata que margeia os rios, ele não fez porque é bonito, porque ele tinha que preservar as pessoas da região, tinha que preservar a margem do rio para evitar erosão, contaminação das águas, etc. Não é porque era bonito, né? As pessoas pensavam, isso é coisa de ecólogo, de ecochista, vamos preservar as nativas. Não é, porque é necessário, né? Veja o que aconteceu. Se esse cara tivesse construído a casa aqui no lado, 20 metros afastado, fora da APP,
ele não teria perdido a sua residência, não teria morrido ninguém ali. Pode ver que toda a destruição ocorreu dentro da APP. Seguinte, olha aqui outro exemplo, da Vila de Campo Grande, ó. Olha só, aqui está o rio azul, a APP está aqui, ó, representada aqui por essa linha tracejada amarela. Observe que todo o desastre, as perdas materiais e perdas de vida humana aconteceu exatamente dentro da APP, área de preservação permanente. Então, se toda essa população tivesse construído, não aqui, mas aqui do lado, ó, gente, aqui, ó, essa aqui já não sofreu nada, ó. Se essas casas tivessem sido construídas aqui, não teriam perdido, nem teríamos mortes. A APP não está aí por bonito, porque é necessário. Seguinte, por favor. Terceiro desafio. Nós podemos tirar uma de Cassandra, aquela poetisa grega, né, que conseguia prever tudo, mas não conseguia impedir nada. Ou então, nos preparar, prevenindo para salvar os vivos. Outra opção é tirar uma de Cassandra, enterrar os mortos e contabilizar as perdas. Nós temos duas opções. O desafio 4 é exatamente estimular a cidadania, né? Dando ênfase nas ações preventivas, preparando para as emergências, criando uma capacidade de resposta e de recuperação e reconstrução pós-desastre, que eles vão continuar acontecendo. Seguinte. E aí não dá para esperar sempre apenas os anjos que vêm nos salvar pós-desastre. Nós temos também que tomar iniciativa e não esperar apenas pelo poder público. Seguinte, por favor. Já chegamos num ponto de inflexão, o ponto caótico, o ponto na qual é imprevisível o comportamento localizados, ainda que globalmente nós estamos no processo de aquecimento. Essa noite, essas imagens foram tiradas nos dias seguintes, simplesmente paralisou a cidade mais preparada para enfrentar colapso do mundo, que é Nova York. Durante uma semana, nem corpo de bombeiro, polícia, serviços em hotéis, nada mais funcionava. E nós estamos falando de uma cidade preparada para enfrentar eventos extremos. Nova York. Seguinte. Chuvas concentradas, mega movimentos de massa, como ocorreu aqui. Né? Com mais de 1000 mortes e mais de 600 desaparecidos na China. Seguinte. Chuvas concentradas, que são cada vez mais frequentes e intensas, que cobriram em 2010, 2011, agora não estou me recordando, 25% da superfície do Paquistão, que teve forte influência, inclusive aqui em vocês. Nós vamos ver em seguida por quê. Seguinte, por favor. Sim. Não, foi em julho de 2007. Essa é uma outra imagem. Também no Paquistão. Seguinte. Fome. Seguinte. Enchentes jamais vistas e que provocaram prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de reais, de dólar, aqui está errado, dólar, em 2011. Seguinte. Recordes seculares de seca e ondas de calor com mega incêndios que destruíram 25% da colheita de cereais, além de um forte impacto na produção de algodão no mundo. Seguinte. No Brasil, a estiagem e baixa umidade relativa do ar provocou o maior número de focos de queimada em toda a região norte e centro-oeste do Brasil. Seguinte. Incêndios cada vez mais frequentes no bioma Amazônia e no bioma Cerrado, com perdas da biodiversidade, da fauna e da flora. Seguinte. O Rio Negro atingiu seu mais baixo nível de água desde 1943, portanto mais de meio século. Eu estou falando da Amazônia, gente. Seguinte, por favor. Incêndios na Europa, como nunca tinha sido visto. Nesse caso, a França. Seguinte. O maior desastre de deslizamento da história do país, segundo a ONU, aquele que ocorreu aqui na região serrana do Rio de Janeiro. E nós estamos falando da Organização das Nações Unidas, uma organização de maior respeito. Né? Seguinte, por favor. Com perdas de vidas humanas e perdas econômicas fantásticas. Seguinte. E inúmeros outros deslizamentos que têm sido cada vez mais frequentes e intensos em todo o Brasil e no mundo. Seguinte.
E temos que estudar, por isso, as mudanças climáticas, devido às perdas na agricultura, por estiagem, granizo, vendavais, chuvas torrenciais, perda da biodiversidade está correndo celeremente, custos dos ecossistemas viários, dos transportes de massa e de passageiro devido ao deslizamento, deterioração das nossas rodovias, custos da assistência da saúde pública e privada pela maior frequência e intensidade de vírus, cada vez mais letais, por ondas de calor e de frio, a construção civil que tem que se adaptar aos novos ventos, vendavais, granizo, necessidade urgente de adaptação da arquitetura, da engenharia, de novas tecnologias para se preparar para esses novos tempos. E os custos das commodities, que tem custos de produção cada vez maiores em função dos riscos de desastres, granizo e toda sorte de problemas, que sugere um momento de temperatura de 2,8 e a pessimista acima de 4 graus centígrados. Lamento informá-los que essa previsão otimista já está superada. Não conseguiremos mais garantir. Resultante do aumento dos gases de efeito estufa, especialmente provocado por nós. O CO2, o metano, que vai aumentando a temperatura progressivamente. Por favor. Nesses três cenários, gostaria de chamar a atenção para vocês o seguinte. Durante 650 mil anos, a leitura dos gases retidos no gelo milenar, as pesquisas mostram que o CO2 esteve concentrado na atmosfera em 290 ppm. ppm é um tipo de medida da quantidade de gás carbônico na atmosfera, partes por milhão. Durante 650 mil anos, o gelo nos mostra que sempre estivemos abaixo de 290 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Quase 1 ano. Agora, vocês vão ver em seguida que nós já ultrapassamos a marca de 390 partes por milhão no último século. E quanto mais sobe o CO2 e o metano, mais rapidamente que você tem um efeito estufa. Observem que para mantermos até 450 partes por milhão de CO2 e de metano na atmosfera, bom, aqui eu estou falando exclusivamente de CO2 só. Nós temos que ter um forte controle do desmatamento, alteração dos nossos hábitos de consumo e mudanças da nossa matriz energética. Quando eu falo em mudança da nossa matriz energética, eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro. Para manter até 550 partes por milhão de CO2, medidas emergenciais nos próximos 10 anos deveriam ser tomadas, com forte impacto social. Enchentes, vendavais, secas, verões mais quentes e, por incrível que pareça, invernos mais rigorosos virão, mesmo que mantivemos a 450 partes por milhão. Agora, se ultrapassar 550 partes por milhão de CO2 na atmosfera, o futuro será sombrio. E a vida, como nós conhecemos hoje, no cotidiano, estará inteiramente comprometida. É assustador? Mas é a realidade. Não adianta continuarmos tapar o sol com a peneira. Seguinte, por favor. Como eu dizia, o efeito estufa, o aquecimento, a era glacial, isso sempre aconteceu. São processos naturais. Agora, a leitura das rochas e do gelo mostra que nós estamos acelerando como nunca aconteceu em toda a história do globo terrestre, que já dura 4 bilhões e 700 milhões de anos. As causas naturais, como vulcanismo, inclinação do eixo da Terra e outras, faz com que vá aquecendo, aumentam as nuvens. Depois, as causas antrópicas, pelas emissões de gases de efeito estufa, aumenta ainda mais o aquecimento e leva o nível dos mares, que aumenta a camada gasosa, que leva num processo de cada vez mais aquecimento, num processo que chamamos de retroalimentação positiva. Até que depois, em vez de chuva, começa a cair neve nas altitudes mais altas e nos paralelos mais elevados, da próxima do Círculo Polar. E a partir daí, a superfície terrestre é substituída por uma superfície de albedo, uma superfície branca, que reflete mais a luz. E aí começa um processo inverso. Começa o resfriamento, mais neve, mais frio, oceanos cada vez menores, porque a água sai de circulação global, o vapor da água fica retido no alto das cordilheiras e nos paralelos mais altos, que passam a ter efeito de refletância da radiação solar,
o efeito albedo, que é o contrário do efeito que nós usamos nas células de aquecimento solar, né? E mais frio, que leva a mais frio no processo de retroalimentação positiva. Seguinte, por favor. E aqui você tem um gráfico.